Sombras da consciência. Na manhã de 17 de outubro, o país foi abalado por um massacre escolar. O autor, um professor respeitado, calmo e querido por muitos. A tragédia deixou cicatrizes não apenas nas vítimas, mas também em quem tenta entender no porquê. Parte 1. O crime. O professor Francisco Lopes, 56 anos, matou 15 estudantes e feriu outros 3 antes de fugir. Conhecido por suas aulas filosóficas e calmas, ninguém imaginava o que ele carregava por dentro. Às vezes a mente humana esconde tormento que nem os mais próximos percebem. O rompimento com a realidade pode ser silencioso. Parte 2. O retorno. Boa noite. O país amanheceu estarrecido diante de um dos episódios mais chocantes da história recente. O que parecia ser uma manhã comum em uma escola de ensino médio do interior foi, na verdade, o palco de um massacre cruel e incompreensível. O principal suspeito é um homem até então tido como um exemplo de sabedoria e respeito, o professor de filosofia Francisco Lopes. Segundo a Polícia Civil, Francisco teria invadido a sala 203 pouco antes das 8 da manhã da última terça-feira. Em mãos, não trazia livros ou cadernos. Trazia uma arma. Em menos de 5 minutos, 15 alunos foram executados com extrema frieza. 3 ficaram gravemente feridos. O ataque foi silencioso, rápido e brutal. O que mais assusta é o perfil do autor. Francisco era conhecido como um educador calmo, culto e admirado pelos alunos. Lecionava filosofia há mais de 20 anos e tinha um histórico acadêmico exemplar. Em depoimentos colhidos ao longo do dia, ex-alunos relataram que ele costumava falar com intensidade sobre a consciência humana, os limites da liberdade e a corrupção moral da sociedade. Segundo colegas, nas últimas semanas, ele demonstrava sinais de instabilidade emocional, com falas enigmáticas e um comportamento cada vez mais isolado. Após o ataque, câmeras de segurança flagraram Francisco fugindo pela saída lateral do prédio. Ele abandonou o carro cerca de 8 quilômetros adiante, em uma estrada rural, e desde então está foragido. Equipes da Polícia Militar, helicópteros e cães farejadores participam das buscas em uma extensa área de mata fechada. Existe a suspeita de que o professor tenha planejado meticulosamente essa fuga. A motivação do crime ainda é um mistério, enquanto alguns especialistas apontam para um possível surto psicótico, outros veem um plano racional, motivado por ideologias pessoais distorcidas e possivelmente um desejo de dar um recado à sociedade. Até o momento, nenhum manifesto foi encontrado. A comunidade local está em luto. A escola permanece fechada por tempo indeterminado e uma equipe de psicólogos acompanha os familiares das vítimas. O Ministério da Educação e o governo federal prometeram apuração rigorosa e apoio às famílias. Francisco Lopes, agora oficialmente considerado um fugitivo armado e perigoso, teve seu nome incluído na lista de procurados da Interpol. A pergunta que fica, em meio à tragédia, é: como alguém que dedicou a vida ao ensino
pôde transformar o conhecimento em arma. As autoridades pedem que qualquer informação sobre o paradeiro do professor seja comunicada imediatamente. A investigação segue em curso e nós continuamos acompanhando cada passo dessa história tão absurda quanto real. Voltamos a qualquer momento com novas atualizações. Enquanto Marcelo foge do local, tenta racionalizar seus atos. Em sua mente, vozes do passado, de alunos, de questionamentos filosóficos e, talvez, da própria consciência. Parte 3. Os 3 alunos. A gente estudava com ele. Ele falava de Sócrates, de consciência e liberdade. Como alguém assim vira um assassino? Talvez por isso mesmo ele entendia da dor de todo mundo e não aguentou mais. Ou talvez ele só mascarava tudo. A consciência é uma máscara também. Não sabemos o que se passa na mente de ninguém. Parte 4. Reflexões sobre a consciência humana. A consciência humana é um campo de batalha entre razão e sombra. Quando abandonada, ela se torna solo fértil para monstros que vestem a pele do pensador. É preciso mais que livro para formar o espírito. É preciso coragem para encarar a própria escuridão. Pois aquele que conhece a si mesmo e ainda escolhe destruir já não é mais homem, mas ausência. E aí, afinal, sobre o que tanto você pensa? Eu estava pensando que a consciência humana é bem complexa. Penso e logo existo. A consciência é a prova do que somos. Mas Silva, pensar não explica por que sentimos. A experiência subjetiva ainda não tem explicações. Você fala do problema difícil? Exato. Podemos estudar o cérebro, mas não capturar o que é ser. Talvez a mente seja além da matéria. Ou uma parte fundamental do universo, como o tempo e o espaço. Washington, traga os instrumentos. Washington, vem cá, meu filho. Nós vamos fazer uma brincadeira aqui com essas pequenas. É? Você gosta de brincar, Washington? Muito bem. Traga os instrumentos.
O que você acha disso, Washington? Gostou, Washington? Que maravilha, né? Bom, Washington, traga outro instrumento. Washington, você sabe para que serve isso? Esse brinquedinho, essas crianças não estão vendo, é uma surpresinha para elas. Ah, vem cá, meu filho, vem cá. Isso aqui pode ser usado pela manicure, certo? E isso pode ser usado pelo dentista. Tá? Vocês querem ver, crianças, do brinquedinho? Washington, quem vai atuar primeiro? A manicure ou o dentista? É bom dentista. Washington, você tem a honra de começar a brincadeira. Você vai escolher qual das duas? Você vai brincar com as duas, Washington. Mas você vai começar por essa, então? Washington, um pouquinho. Você não acha que essa brincadeira está muito sem graça? Verdade. O que você acha da coleguinha assistir? Bastante interessante. Washington, me empresta seu brinquedinho. Washington, o que você está achando dessa brincadeira? Legal, interessante. Pois é. É uma pena que a coleguinha dela não vai poder assistir, né? Verdade. Francisco Lopes pode ter desenvolvido um transtorno psicológico grave, mas há uma linha tênue entre doença e responsabilidade moral. Dizes ser um educador. Então responda, se é que pode. Como pode o mestre destruir o solo onde florescem seus discípulos? Que discípulo? O que você chama de discípulo? Você sabe o que aconteceu aqui, né? Um bando de gente à toa. Aquilo era lixo, aquilo era a escória da sociedade. O que nós fizemos foi uma limpeza. Você vai chamar isso de discípulo? Se Sócrates bebesse a cicuta por corromper a juventude, o que diria ele de quem a extermina com balas e silêncio? Talvez o silêncio seja a melhor resposta. Dizes filosofar, mas a filosofia não é amor ao saber. O que se ama ao transformar um templo de aprendizado num altar de morte? Existem situações em que você leva a luz, tá? E as pessoas não aceitam a luz. Existem situações que você leva o conhecimento, a pessoa não aceita o conhecimento. E existe a situação que você tem que eliminar algumas coisas para que algo bom possa existir. O que foi feito nessa escola foi isso. Se a ignorância e o maior dos males, quem é mais ignorante, o aluno que não aprendeu ou o mestre que ensina o abismo? Se ele aprendeu alguma coisa, deixou de ser ignorante. Ignorância é o quê? É a falta de conhecimento. E quem adquire conhecimento, usa esse conhecimento para quê? Isso não seria ignorância? Se Sócrates dizia que ninguém era voluntariamente, então te pergunto pela última vez, que dor foi essa que te pareceu verdade? Essa sua pergunta é tão estúpida quanto você. Não tem resposta para isso.
Parte 5, o confronto. O que foi que eu fiz? Era preciso fazer.